Agora que a gente já entendeu o que acontece no corpo da mulher na menopausa, nós vamos falar sobre algo muito importante. Quais alimentos podem atrapalhar o processo e piorar os sintomas? E aqui é importante deixar claro, não é que existem alimentos que são proibidos, mas existem alimentos que quando consumimos em excesso e com muita frequência, podem piorar os sintomas da menopausa. Então vamos começar pelos açúcares e carboidratos refinados. Eu estou falando aqui de açúcar branco, doces, refrigerantes, bolos, biscoitos, pães, enfim, massas refinadas. E por que que esses alimentos merecem atenção nessa fase da nossa vida? Então, na menopausa, a mulher ela tende a ter mais resistência à insulina e esses alimentos aumentam ainda mais esse problema. Além disso, eles favorecem, o ganho de gordura corporal, principalmente abdominal, e aumentam o risco cardiovascular, que já cresce naturalmente com a queda do estrogênio, como falamos antes. Então, não é só sobre estética, aqui a gente está falando de saúde também. Outro grupo que precisa ser evitado são os ultraprocessados. Esse grupo a gente já costuma falar mais, né? Então temos exemplos bem comuns aí: embutidos, salsicha, presunto, nuggets, salgadinhos, aqueles temperos industrializados. Então todos esses alimentos eles são ricos em sódio, gordura trans e também aditivos inflamatórios. E o que que tudo isso vai causar no nosso corpo? Eles vão aumentar a nossa pressão arterial, vão piorar o nosso colesterol, aumentar a inflamação e ainda prejudicar a saúde intestinal, que é fundamental para o equilíbrio hormonal, que já falamos antes também, como é importante nós mantermos essa saúde. E agora vamos falar do álcool, que acaba gerando muita dúvida na mulherada. É, exemplos: cerveja, vinho em excesso e destilados. O álcool, ele pode intensificar os fogachos, né, os calorões, aumentar a sudorese noturna e prejudicar ainda a qualidade do sono. Além disso, o álcool em excesso, ele interfere no metabolismo ósseo e favorece a desmineralização dos ossos, ou seja, aumenta o risco de osteopenia e osteoporose, que já são preocupações nessa fase da vida, né, na menopausa. E outro ponto muito importante que nós precisamos falar é sobre a cafeína. Café em grande quantidades, energéticos e chás muito estimulantes. Tudo isso em excesso que contém cafeína pode piorar as ondas de calor, causar palpitações, aumentar a ansiedade e também prejudicar sono, que são todos sintomas que as mulheres sentem na menopausa com uma maior intensidade. Então, além disso, quando consumido em grandes quantidades, pode atrapalhar a absorção de cálcio, o que não é nada interessante nessa fase da vida, já que a mulher está propensa a ter problemas ósseos. E aqui vai mais uma dica muito prática que pouca gente comenta. Temos leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico, que são alimentos super saudáveis, mas eles contêm fitatos, que podem atrapalhar na absorção de minerais importantes como cálcio, ferro, zinco. Só que isso não significa que a gente tem que cortar esses alimentos, tá? A orientação ela é bem simples. O que nós temos que fazer é o remolho dessas leguminosas antes de preparar. E esse cuidado, ele vai reduzir esses fitatos e melhorar muito a absorção desses nutrientes. Então, não é uma questão de eliminar, é só fazer esse processo de remolho. E para fechar essa aula, né, resumindo todo esse contexto, na menopausa, o foco não é cortar tudo, mas sim fazer escolhas conscientes, evitar esses excessos de açúcar, ultraprocessados, álcool, cafeína e cuidar da forma do preparo desses alimentos e sempre pensar em proteger o coração, os ossos
e o equilíbrio hormonal. Lembrando que pequenas mudanças na alimentação fazem uma grande diferença nessa fase.